Gente, imagina o marido ter que ouvir da esposa na sala de cirurgia, ela já sabendo que não iria sobreviver às complicações do parto, olha para ele e pergunta se ele iria amar o filho dela tanto quanto ele a amou. Imagina um médico que contou presenciando esse relato. Gente, tudo aconteceu porque na primeira ultrassom, na verdade o casal demorou a fazer o ultrassom. Souberam que estavam grávidos, foi aquela festa e a barriga começou a crescer, mas não fizeram pré-natal, demoraram demais. Na primeira ultrassom, chegaram felizes, tranquilos. O médico, quando começou a verificar, colocou uma cara de triste, de espanto. O marido já ficou apavorado na mesma hora porque sabia que ele tinha detectado algo errado. E no final, no laudo, ele explicou que o bebê estava muito grande, proporcional à quantidade de semanas, de meses que ela estava. Ou seja, era um crescimento desproporcional, fora do comum. Essa mulher, ela iria, ele adiantou ali na hora que ela iria enfrentar uma gravidez diferente, uma gravidez de muito risco. A partir daí eles foram tomar as precauções, mas já era tarde demais, porque isso, se tivesse sido identificado no começo da gravidez, assim os médicos falaram, teria evitado tudo isso. Mas o que é que aconteceu? Preste atenção. Cada mês que se passava, mais se complicava. O bebê, ele ganhava peso de uma maneira que ninguém entendia, os próprios médicos não estavam entendendo. O médico chamou outros colegas, chegaram a fazer uma junta médica, gente, mas o que acontece é que quando chegou no dia do parto, próximo ao dia do parto, quando chegou perto dos 6 meses, os médicos chamaram a família e disseram que tinham que escolher. Tinham que escolher ou a mãe ou a criança. Mas a mãe, a mãe era implacável. Ela disse que não tinha escolha porque era o primeiro filho deles, eles queriam muito esse filho. O marido era diferente, ele disse que escolheria a esposa. Até porque, preservando a vida dela, eles iriam ter tempo e condições de ter outros filhos. Mas os médicos disseram que talvez ela não pudesse mais ter filhos, mas ele disse, não, mas a gente adota. O que importa é você estar do meu lado, meu amor. Não interessa. Veja o final dessa história, gente. Ela foi implacável, não quis conversa e resolveu decidir ir até o fim com a gravidez. E assim fizeram. Entre o 6º e o 7º mês de gravidez, os médicos chamaram e disseram que não havia mais possibilidade de esperar. Então foram para a sala de cirurgia. Ali mesmo ela começou a sentir logo as complicações e ela começou a perceber que ela não iria sobreviver. Os médicos deram a última chance. A senhora tem certeza? Tem certeza? O marido disse, preserve a vida da minha esposa. Ela disse, não, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Ele disse, minha filha, você não vai ver seu filho. Ela disse, não importa, é o amor da minha vida, é ele que eu quero que dê continuidade à minha existência nesse mundo. Gente, é nessa hora que ele olha para ela, olha para ele e pergunta, você promete amar o nosso filho tanto quanto você me amou durante toda essa vida? Ele se derrete em lágrimas, o médico se derrama em lágrimas e, infelizmente, ela começa a ter complicações e ela falece. Retiram-se o bebê nasceu tranquilo, mas o pai não quis olhar para a cara do bebê, o pai gritou que todo o hospital ouviu e ele saiu dali triste, arrasado, gritando, sem controle, mas os médicos ficaram daquele jeito, gente. Embora o médico que relatou isso tivesse tem grande experiência, mas nunca pensou que pudesse vivenciar um caso tão inusitado como esse. O que mais chamou a atenção? O marido retorna no finalzinho da tarde. Isso foi pela manhã. O parto aconteceu pela manhã. No finalzinho da tarde, o marido que tinha dito que nunca queria olhar no olho desse bebê, que esse bebê tinha tirado a vida do maior amor da vida dele, simplesmente ele retorna ao hospital, ele faz questão de pegar o bebê no colo. As pessoas ficam um pouco preocupadas porque o emocional dele ainda estava triste, mas quando ele pega o bebê no colo, ele olha para ele e diz, como é que eu não posso amar você, meu filho? Como é que eu posso deixar de amar alguém
que é sangue do meu sangue e que o amor da minha vida, a sua mãe, deu a sua própria vida para que você viesse ao mundo. Você é o meu amor maior a partir de agora. Aí os médicos e todo mundo se espantou. Mas por que aconteceu? Por que esse homem, ele saiu daqui de manhã muito revoltado e agora ele quis acolher o filho? Aí ele falou que ele saiu dali, foi direto para a capela que tinha no hospital, ajoelhado, ele entregou tudo a Deus. E Deus falou para ele tudo o que iria acontecer na vida dele, o que iria acontecer com a vida do filho dele, e que a mãe dele estava nos braços de Deus e que ele ficasse tranquilo. Ele falou que sentiu a presença de Deus mesmo, nesse momento em que ele estava na capela ajoelhado, fazendo as suas orações, e foi Deus quem reestruturou ele, não foi ele. Moral da história, gente, não importa o que aconteça com a nossa vida, não importa o que o mundo faça com a nossa vida, o que a gente vivencia aqui, nada mais é do que uma experiência física ou humana, mas Deus, Ele dá no nosso coração toda a estrutura e todas as condições para a gente superar qualquer tipo de adversidade. E se Deus restaurou as energias e as forças desse homem, fazendo com que ele acolhesse o filho dele, Ele vai fazer com que se restaure tudo que existe dentro do teu coração, que todas as feridas da tua vida, que todas as mágoas, que todos os rancores, que tudo que precisa ser restaurado em oração, mediante a tua vontade, mediante a tua ação, que não sejamos cristãos passivos, como esse pai que a gente dobre o nosso joelho e entregue a Deus, que é dessa forma que Deus vai colocar tudo que precisa para a tua vida ser restaurada. Se essa história te emocionou, se essa história te tocou, partilha. Clica aqui e faz com que cada vez mais pessoas conheçam o poder de Deus quando a gente resolve abrir o nosso coração e Ele agir na nossa vida. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Eu sou Maurício Jorge.